Fala galera do Fenô, tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é confissão. É esse o papel da clínica psicológica? Nesse vídeo, vamos mergulhar em um debate fascinante e crucial para a psicologia clínica contemporânea. A discussão sobre o papel da confissão, da verdade e da cura. Para isso, nossa base será a análise aprofundada de 3 artigos acadêmicos, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que se complementam e, por vezes, se provocam mutuamente. O primeiro artigo chama da crise do sujeito à superação da confissão clínica, de Alexandre Marques Cabral. O segundo chama Confissão e cura pela revelação da verdade escondida. É o objetivo da clínica psicológica, de Ana Maria Lopes Calvo de Feijó, 2014. E por último, repensar o papel da confissão clínica, um sentido presente em Kierkegaard, escrito por mim em 2023. Nosso objetivo é compreender como a psicologia fenomenológica existencial se posiciona diante das críticas de Michel Foucault à confissão como um dispositivo de poder e controle, e como mais recentemente tem sido proposto um novo olhar para o termo confissão a partir do pensamento de Søren Kierkegaard. Então, preparem-se aí para uma viagem conceitual que promete desconstruir algumas ideias arraigadas e abrir novos horizontes para a prática clínica. Vamos começar. Então, vamos começar pelo seguinte tema: o problema da confissão na clínica tradicional, a perspectiva de Foucault e a análise de Cabral e Feijó. Para iniciarmos, é fundamental compreendermos o ponto de partida dessa discussão. Michel Foucault, um dos pensadores mais influentes do século XX, lançou uma crítica contundente às práticas confessionais. Para Foucault, a confissão, tal como se consolidou no Ocidente a partir do cristianismo medieval, especialmente após o Concílio de Latrão em 1215, não é um ato de libertação, mas sim um dispositivo de poder, controle e docilização dos corpos e das existências. Ele argumenta então que essa prática inicialmente religiosa foi herdada pelas instituições modernas, incluindo as áreas médica, jurídica e, claro, a psicológica. A lógica por trás dessa confissão tradicional é a busca pela verdade escondida, em uma suposta interioridade do indivíduo. A ideia é que, ao revelar esses segredos, que Feijó chama de verdade interiorizada, o sujeito encontraria a cura para seus conflitos, tensões e patologias psíquicas. Para isso, torna-se imprescindível a figura de um terceiro, que seria o sacerdote, posteriormente o terapeuta, que detém o saber e as chaves para desvendar o que está oculto. Esse especialista, munido de suas teorias e instrumentos, tem o poder de prescrever o que é correto e de reintegrar o indivíduo à ordem da qual ele supostamente se desviou. É aqui que reside uma das críticas mais fortes. O terapeuta assume o papel de um funcionário da verdade, legitimado por uma concepção de verdade como verità, ou seja, como adequação do intelecto à coisa, a pretensão de que o discurso possa espelhar o em si doente. Essa visão, segundo Foucault, implica uma postura moralizante e corretiva da prática clínica, que visa moldar o indivíduo ao modelo pré-definido de normalidade. Assim, a psicologia tradicional é vista como uma herdeira da opressão cristã, em contraste com a liberação buscada pelos gregos antigos. Vamos ver agora qual que é a resposta da psicologia fenomenológica existencial. Agora vamos entender como a psicologia fenomenológica existencial responde a essa crítica. Tanto Cabral quanto Feijó argumentam que a proposta clínica desenvolvida por Feijó, expressa em obras como Existência para Além do Sujeito, que aliás está com edição nova lá no Edições Hífen, rompe com o caráter confessional e moralizante das práticas clínicas tradicionais. Feijó parte de uma compreensão da crise da subjetividade moderna que ela conecta à morte de Deus, anunciada por Nietzsche. Essa crise, longe de ser apenas degenerativa, é vista como regenerativa, ou seja, ela descortina um novo horizonte interpretativo e abre novas possibilidades para o pensamento psicológico.
Se a metafísica da presença, que sustentava a ideia de um eu substancial e de uma verdade em si, se dissolve, então a verdade não pode ser mais especular. É nesse ponto que a apropriação dos pensamentos de Edmund Husserl e Martin Heidegger se torna crucial. Vamos ver então qual que é a contribuição de Husserl. Feijó destaca a crítica de Husserl à atitude natural, que reifica o psiquismo humano, tratando-o como dotado de propriedades previamente constituídas. Para Husserl, a consciência é intencional, ou seja, é sempre consciência de algo. Isso significa que ela não é uma interioridade fechada em si mesma, mas está sempre aberta para correlatos, marcando-a como um elemento estático. O eu fenomenológico é visto como uma síntese de vivências intencionais, destituído de propriedades ontológicas pré-dadas. Ou seja, não há um eu fixo a ser descoberto, mas um eu que se constitui nas suas relações e vivências. Partindo aí para a contribuição de Heidegger, indo além do sujeito, Feijó apropria-se do conceito heideggeriano de existência, Dasein, e para Heidegger, o Dasein, o ser aí humano, não possui uma essência pré-definida, pois a essência do ser aí é a sua existência. Existir significa existir, ou seja, ser arremessado para fora de si, jogado em um horizonte histórico mundano de realização de si. Somos poder-ser, constituídos pela nadidade ou negatividade, o que nos torna fundamentalmente finitos e mortais. A singularidade do Dasein realiza-se na assunção de suas possibilidades. Assim, o Dasein está sempre efetivamente articulado com o mundo histórico. Essa perspectiva heideggeriana permite a Feijó e Cabral desconstruir o conceito tradicional do sujeito, que é visto como uma concepção alienada de nossa condição mais própria. A verdade não é mais entendida como veritá, ou seja, como correção ou adequação, mas como aletheia, que significa desvelamento. Ou seja, a verdade emerge na própria experiência e no movimento do ser, e não como algo a ser descoberto em um plano oculto. A destruição ou desconstrução heideggeriana que Feijó adota não é um ato de aniquilação, mas um processo de elucidação das raízes existenciais dos conceitos da tradição. Trata-se de reescrever os conceitos da tradição na estrutura do ser aí, ressignificando-os. Isso proporciona uma liberdade para o pensamento, permitindo superar os encurtamentos legados pela tradição metafísica. E como tudo isso se traduz na prática clínica proposta por Feijó. Na clínica fenomenológica existencial, a prática não parte de modelos teóricos pré-definidos que mapeiam a subjetividade ou estabelecem leis para o funcionamento humano, como a psicanálise ou comportamentalismo. Ela não busca objetivar diagnósticos nem reduzir o ser humano a casos particulares de teorias. A terapia não visa adaptar o homem ou reduzir suas tensões. O terapeuta não é o detentor da verdade, que sabe o que o outro necessita. Pelo contrário, ele não é o protagonista, mas um dos personagens em um jogo que abre as portas para a simples possibilidade do acontecimento da reinvenção de si. A riqueza reside em sua docta ignorantia, ou seja, sua ignorância douta, sua sabedoria em não lançar mão de ideias universais de homem, mas em participar favoravelmente da travessia existencial do outro, sem aplicações corretivo-morais. A clínica é um espaço para o cuidado de si, resgatando o sentido grego de uma prática refletida da liberdade, em oposição ao saber de si moralizante da modernidade. Assim, a proposta de Feijó busca superar o caráter confessional e moralizante da clínica tradicional, distanciando-se de qualquer modelo que prometa a cura pela revelação da verdade escondida. Vamos partir agora para o próximo tema, que é Repensando a Confissão, contribuição de Kierkegaard a partir de um artigo aí que eu escrevi em 2023. Agora vamos avançar um pouco mais nesse debate. Após as análises de Cabral e Feijó, eu me pergunto, a proposta de Feijó escapa de toda e qualquer definição de confissão ou apenas do sentido estrito e problemático adotado por Foucault?
E aí eu lembro que a própria Feijó já apontava que nos primórdios do cristianismo a confissão era um reconhecimento da fragilidade humana, que não necessitava da figura de um terceiro sacerdote, sendo então uma relação direta com Deus para que o homem pudesse se encontrar consigo mesmo. O sacerdote, como mediador e corretor, elemento central da crítica Foucaultiana, surge posteriormente. E eu proponho, então, retomar a polissemia do termo confissão a partir do pensamento Søren Kierkegaard. Kierkegaard, que era um ferrenho crítico da religiosidade institucional do seu tempo, que ele chamava de cristandade, e distinguia do cristianismo original, que valorizava o caráter crístico da palavra divina. Para ele, a experiência religiosa autêntica não envolvia mediação, mas um diálogo interior e um contato direto e imediato com o divino e o eterno. Então vamos explorar o sentido arcaico originário da confissão em Kierkegaard. No seu livro Discursos Edificantes em Diversos Espíritos, Kierkegaard aborda o tema da confissão. Ele afirma que a confissão não serve para informar a Deus, que já é um onisciente. O verdadeiro propósito é que o próprio indivíduo conheça sobre si mesmo, o que antes desconhecia. Pensem nisso, o ato de confessar-se não é sobre contar algo a alguém que não sabe, mas sobre a pessoa que confessa tomar consciência de si mesma. Essa confissão é descrita como um ato de transcendência e uma apropriação da liberdade. É um salto de fé que permite a superação do desespero. Lembrem-se que para Kierkegaard o eu não possui identidades absolutas, mas se conquista performaticamente, sendo poder ser. A essência do eu é a liberdade, um permanente vir a ser, uma constante edificação. A pureza de coração, conceito kierkegaardiano, é comparada a um oceano. Só é puro se for profundo e transparente. O ato de confissão, nesse sentido, seria o abalo sísmico capaz de gerar essa profundidade, que é a consciência do eu, e essa transparência, que é o tornar-se si mesmo. A obra de Kierkegaard é uma espécie de maiêutica, um parto de ideias que visa o parto do eu, a exegese do si mesmo. Quais são as implicações para a clínica existencial? Eu argumento que esse sentido arcaico originário de confissão, como um diálogo interior e um genuíno cuidado de si, pode e deve ser apropriado pela psicologia fenomenológica existencial. Nessa perspectiva, o terapeuta não atua como aquele que prescreve ou detém a verdade sobre o outro, mas como alguém que cria as condições de possibilidade para que esse diálogo possa se estabelecer. Ele é um facilitador para que o indivíduo realize sua própria edificação. Construir-se sobre os fundamentos da sua própria existência. Não se trata de desvendar o inconsciente ou uma natureza humana pré-determinada, mas de auxiliar o cliente, ou analisando, a tomar consciência de sua liberdade e das possibilidades que o constituem, em um movimento contínuo de tornar-se a si mesmo. Partindo aí para as considerações finais do nosso vídeo, chegamos ao fim da nossa jornada por esses artigos ricos em discussões sobre a psicologia clínica. Vamos recapitular aí os pontos principais. Vimos que a crítica de Foucault à confissão como um dispositivo de controle e moralização das existências é um ponto de partida fundamental. No entanto, Cabral, 2012, Feijó, 2014, demonstraram como a psicologia fenomenológica existencial, ao se fundamentar nas filosofias de Husserl e Heidegger, rompe com a ideia de uma verdade especular e de uma subjetividade substancial. Essa abordagem desloca o foco da descoberta de segredos para a compreensão da existência como um poder-ser em constante movimento, um Dasein que se constitui na relação com o mundo e na assunção de sua finitude. O terapeuta, nessa visão, atua como um facilitador do cuidado de si, abandonando o papel de funcionário da verdade e moralizador. Por fim, minha própria análise trouxe uma nuance importante, mostrando que o termo confissão pode ser ressignificado. Inspirado em Kierkegaard, eu convido aí o pensamento acerca da confissão não como uma revelação coercitiva a um terceiro, mas como um diálogo interior, essencial para o tornar-se si mesmo, uma apropriação da própria liberdade em contato direto com o eterno, ou seja, a própria potencialidade da existência. Em síntese, o
O desafio lançado por Feijó é corajoso e transformador, pensar a existência para além do sujeito, supostos metafísicos, né? E assim entrar na senda dos enigmas existenciais e não das respostas cabais. A psicologia fenomenológica existencial não busca aniquilar a clínica, mas sim lançar-lhe novos e mais autênticos horizontes, centrados na singularidade e na liberdade de cada ser que se manifesta em sua própria existência. A discussão continua e a sorte está lançada para aqueles que se aventuram a repensar a prática clínica de forma mais humana e menos dogmática. Muito obrigado pela atenção até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.